Aqui a gente tem a geleia real, né? Isso, ela deve ser guardada sempre na geladeira, aqui ela está no isopor. Né? A luz também não é boa para geleia real, nem a luz artificial. Nenhuma luz. Nenhuma luz. Aí você pode consumir a quantidade dessa, uma pazinha dessa embaixo da língua por dia. Esse é um alimento riquíssimo, né? Excelente para quem tem problemas neurológicos, do sistema nervoso. Lá no Peru, especialmente indicado para pessoas com mal de Parkinson. Ajuda consumir a pessoa? auxilia o tratamento convencional. Se a gente falasse em medicamentos naturais, o mel e todos os seus derivados seriam os mais importantes, né? Não, é impressionante. E depois, se você associar, né, no xarope, como nós vamos fazer algumas ervas, você tem os preventivos e fortalecedores da saúde impressionantes. Ainda maiores, né, do que a gente imagina. Sem dúvida. A Paula de Campinas pergunta se tomar mel auxilia mesmo no alívio da tosse. Sem dúvida. Vamos fazer xarope? Vamos fazer xarope. Opa, legal. O xarope auxilia mais ainda do que o mel puro. Porque você tem as ervas, você potencializa, tem as ervas também, os princípios ativos das ervas e o própolis. A própolis, né? Muita gente diz que o mel legítimo, de verdade, não aquela glicose engarrafada dizendo que é mel. Eu já vi gente que compra esse dito mel que é glicose com essência de mel. É verdade. E aí se entope daquilo, o crente está fazendo um bem danado para a saúde. O mel de verdade, ele açucara. Não, ele cristaliza. Você tem cristalizado? Esse aqui tal, esse é um mel de lavanda vindo da França. Qual a diferença do açucarar para o cristalizar? Não, veja bem, se açucarar... Ele fica macio? Não. Quando você fala em açucarar, você está falando em sacarose. Então não pode ser aquela glicose. Então, mas ele açucara de forma totalmente desuniforme. Quando o mel é puro, ele cristaliza de forma uniforme. Ele fica com uma coloração uniforme. Exatamente. E a mesma textura. consistência. Exatamente. Aquela pastosa. Exatamente. Não fica duro, empedrado. Olha o cheiro do mel de lavanda. Eu adoro mel. Me dá água na boca? É. O meu predileto é o de laranjeira. Tá aqui. Eu acho um mel super saboroso. Então, de colherada é uma delícia. Uma coisa interessante é que nós aqui no Brasil não temos o costume de aceitar a cristalização do mel, cara. Por quê? Muita gente pensa que está açucarado. E também não gosta de consumir ele já cristalizado. Então os apicultores têm que aquecer para inibir esse efeito de cristalização para poder vender o mel líquido. É mesmo? Conta assim, é muito mais saboroso. Né? Mas é o mercado. Este mel de lavanda francês, como você me mostrou há pouco, sim, ele traz quais benefícios diferentes do que a gente tem aqui no Brasil? Tem alguns ou não? Tem, né? O mel de lavanda é um mel, vamos dizer assim, excelente para, vamos dizer, uma desintoxicação geral do organismo. Todo mel tem esse efeito, mas o de lavanda tem mais. Mais e ainda. Também é calmante. Né? Ele serve como um relaxante. O mel de laranjeira é excelente também para a parte intestinal, ele é um pouco ácido, né? Não esse é o silvestre, mas o de laranjeira. Ele é um pouco ácido, tem pessoas que... Você não se acostuma? Não, tem acidez no estômago. Eu gosto de sabores ácidos, talvez por isso que eu prefiro o de laranjeira. Mas ele é excelente mel para, vamos dizer assim, auxiliar toda a parte digestória, né? O mel de eucalipto é excelente para as vias respiratórias. Ele é mais forte, né? Muito forte. E também quanto mais escuro o mel, maior a concentração de minerais. Ah, é? É. Pela tonalidade a gente consegue perceber? E nos exames de laboratório, quanto mais escuro, mais mineral tem. Quantos tipos de mel a gente pode encontrar no Brasil? Muitos? Olha, Kátia, é quase como vinho, né? É uma coisa mesmo? meio infinita. Né? Cada região, cada lugar tem um mel diferente. Qual o mel considerado o melhor do Brasil? Na sua opinião, aquele mais completo, que tem um equilíbrio de sabor, com propriedade. Eu gosto do cipó-uva. Eu não trouxe aqui hoje, é o mel de cipó-uva. Ele é super, assim, de excelente digestibilidade, ele não causa acidez no estômago, é um mel excepcional e hoje tem em qualquer lugar. É fácil de achar. É fácil de achar. Esse aqui é o mel silvestre que você falou. Sim, esse é o mel silvestre. Aqui, ó. Que também é um mel super saboroso, a gente usa muito para fazer o xarope também. Normalmente as mães gostam de dar mel para os seus filhos, né? Eu prefiro o xarope. Você prefere o xarope do que o mel? Mil vezes. Esses xaropes que a gente vai ensinar a fazer, né? A Dulce de Santo Amaro pergunta qual a diferença do mel de garrafa e o mel de própolis e o real. Quer dizer, própolis e geleia real são... fazem parte do mel. Se o apicultor é idôneo e ela está comprando o mel num lugar idôneo, seguramente ele não vai pôr o mel em garrafa, ele vai pôr em pote. Em vidros. Porque ele pode cristalizar.
Então, e se for na garrafa, como que você vai tirar ele de lá? Então, geralmente, quem põe na garrafa não é apicultor. É trambiqueiro. Pelo menos o índice vai ser maior de trambiqueiros dos engarrafados, gato né? por lebre é grande. Tá? O mel com própolis é um mel misturado com própolis que nós vamos mostrar. Esse xarope que nós fizemos, nós misturamos os própolis nele. Tá, mas não que eu comprando um vidro de mel, com certeza já tenha própolis. Mas tem que ter a identificação dele com própolis. Exatamente, ele vem escrito, né? Mel com própolis. Tá? É um mel excelente para as vias respiratórias, não tem problema algum. E o... Aqui embaixo. Não, ela tem mais uma aqui. Da Real. Mel de garrafa, mel real. Então, todo mel de apicultor idôneo é um mel real. É um mel verdadeiro. Você está falando de geleia real? Aí é um outro produto, né? Sim, ela está falando de outro produto. A geleia real é um alimento especial para quem está se recuperando ou quem quer manter uma boa saúde, né? E tem pessoas que se sentem muito bem com a geleia real. Outros não sentem diferença alguma. Eu mesmo consumi durante alguns anos e para mim... Para o seu corpo não fez diferença nenhuma? Não, eu parei. É engraçado, mas isso também é um grande ponto que a gente deve prestar atenção. Cada corpo reage de uma forma diferente. Para você a geleia real pode ser 0 e para mim pode fazer toda a diferença do mundo. O Christian, filho da Rosalie, que está conosco, ele diz que toma geleia real em meia hora e se sente outro. Que interessante. Porque a absorção é muito rápida. A imunidade dele aumenta rapidamente. Exato, ele se sente mais vigor, exatamente. Que interessante. A Fernanda de Osasco pergunta se é verdade que o consumo diário do mel auxilia no equilíbrio da flora intestinal. Exato, especialmente o mel de laranjeira auxilia o funcionamento intestinal. A Tereza pergunta se o mel tem uma utilidade. Se passado no couro cabeludo, alivia a coceira provocada pela psoríase? Alivia. O mel é cicatrizante, ele é um antisséptico, então se você se machucar, não tiver nada para passar no momento... Passa o mel? Passa o mel. Que interessante. E o mel armazenado de forma adequada, cara, é impressionante. Ele pode durar infinito. Não tem um tempo de validade. Não. Acharam mel até nas tumbas dos faraós. E em excelente estado. De conservação. O melhor é a gente guardar o mel em lugar escuro? Também dentro do armário? A luz não é boa para o mel. Dentro de um lugar fresco, seco, né, sem odor. Que o mel também poderia não na geladeira? Olha, sinceramente, eu gosto de guardar às vezes na geladeira, porque eu provoco a cristalização mais rápida. Para você prefere, né? Eu prefiro. Aqui a gente vai mostrar hoje formas de você consumir o mel com outros elementos para que a gente tenha resultados ainda maiores. O que muitas vezes favorece, porque são receitas caseiras que facilitam a gente voltar a ter a saúde, ainda mais nessa tal desse rotavírus que está surgindo aqui em São Paulo. E que a gente fica com aquela tossinha chata, né? Sem dúvida. Aquele peito parece que cheio, com chiado. Daqui a pouco vem já o tempo seco, né? Que é um motivo a mais para você, de maneira preventiva, utilizar esse tipo de preparado de mel com ervas e o própolis. O mel é um dos alimentos mais completos, né? A gente consegue encontrar nele que tipos de nutrientes? Então, o mel também tem vitaminas do complexo B, tem uma série de minerais, mas ele basicamente é um alimento altamente energético. Né? E também tem todos os produtos das abelhas, isso é interessante, né? Geleia real, o mel, o própolis, tem propriedades antissépticas, antibacterianas. Então, por exemplo, a pessoa está lá com um furúnculo, né? Coça para chuchu, aquilo está incomodando, vermelho. Você põe própolis, é impressionante, no dia seguinte já está totalmente diferente. Aquele frisinho de própolis, ele é bom mesmo? Olha, eu não gosto. Não gosta, não? Não. Eu acho que o efeito dele é bem fraquinho. Ele tem uma concentração muito baixa de própolis? Tem álcool. Geralmente tem álcool. Que nós vamos fazer o preparado, tem o própolis em solução alcoólica, mas eu prefiro em solução glicólica que não tem álcool. O álcool acaba meio que minando muitos dos efeitos? Não nesse sentido. Mas para o nosso organismo, né, por exemplo, se você passa solução glicólica, você tem um efeito. Se põe álcool, o álcool acaba queimando, né? Exatamente. Na garganta também ele irrita, não é? Então, o estômago ou pessoas que têm problema de alcoolismo querem consumir o produto, mas não podem consumir nada com álcool. Então, é a própolis em solução glicólica.